Então vamos conhecer hoje o Maskman, o jogo da Oink Games, que foi lançado em 2014 e que já está na sua terceira edição. É um jogo de 2 a 6 jogadores. Vamos ver aqui o que tem dentro da caixa. É uma caixinha pequena, né? Como todos os jogos da Oink Games. E que depois que vocês ligam a carta fica bem difícil de entrar, porque ele tem além das cartas muitos tokens. Temos aqui tokens de 6 tipos. São os lutadores, né? Maskman tem como tema a luta livre, né? Principalmente a luta livre do México, né? Que usa muito essas máscaras, lutadores mexicanos. Basicamente o que tem de componentes são essas pecinhas aqui de tokens, né? E as cartas, né? Que tem o fundo aqui. E aqui à frente das cartas são 6 tipos de cartas. Você vê que não tem número nenhum, né? São apenas a imagem das máscaras dos lutadores. Então esse aqui que tem na caixa. Vamos lá conhecer agora o setup e as regras de Maskman. E vamos começar o setup. A primeira coisa que você vai fazer é separar os tokens por tipo e deixar no espaço reservado na mesa. Você vai pegar então o deck de cartas, vai embaralhar bem todas as cartas e vai distribuir de acordo com o número de jogadores. Se sobrarem cartas, você deixa elas de lado, elas não serão utilizadas nessa rodada. E agora o jogador que assistiu por último a luta livre é o jogador inicial. Maskman é jogado em 4 temporadas. Cada temporada é composta de várias rodadas onde os jogadores vão jogando as cartas e tem como objetivo principal ser o primeiro a terminar as suas cartas, ficando sem cartas na mão. Mas para isso existem algumas regras que vamos explicar direitinho agora. No seu turno, os jogadores têm 2 opções. A primeira seria passar. O jogador baixa suas cartas na mesa, virada para baixo, e não joga mais nessa rodada. E a segunda opção, que é a principal, que seria baixar cartas da sua mão. O jogador ele pode baixar 1, 2 ou no máximo 3 cartas iguais na mesa, de cartas de um lutador que ainda não tenha sido jogado na rodada. O jogador seguinte então vai ter que tentar vencer essas cartas. Maskman é um jogo de escalada, onde basicamente, explicando bem a grosso modo, os jogadores têm que sempre jogar uma carta a mais para vencer a que está na mesa. Por exemplo, se um jogador jogou uma carta desse tipo aqui, o jogador seguinte ele teria que jogar 2 cartas de outra cor para vencer a que está na mesa. O jogador seguinte então teria que jogar 3 cartas diferentes para poder vencer. Nesse caso, Maskman, o máximo de cartas que pode ser jogado são 3. Essa rodada então terminaria e essas cartas seriam tiradas do jogo. Mas existem algumas coisas diferentes em Maskman. As cartas elas não têm números, elas não têm apenas a cor e o símbolo do jogador, do lutador. Então para isso os jogadores vão jogando as cartas e vão determinando a força das cartas. Então vamos fazer um exemplo de uma rodada para explicar direitinho. Então vamos fazer aqui uma simulação de 3 jogadores. No seu turno, os jogadores podem baixar de 1 até 3 cartas de um mesmo tipo. Mas o jogador que inicia a rodada ele tem uma restrição. Por ele ser o jogador inicial, ele nunca pode baixar mais que uma carta de um lutador. Por exemplo, o jogo está começando e o jogador inicial ele só pode então baixar uma carta. Ele escolhe uma carta qualquer que ele desejar e ele baixa na mesa. E aí então ele vai pegar um token da carta que ele baixou e colocar no centro da mesa. Isso porque ainda nenhum lutador estreou. Ele está iniciando a temporada. Então ele só pode baixar uma carta e então colocar um token do lutador que ele baixou na mesa. Isso é uma restrição apenas para o jogador que inicia a rodada. O jogador seguinte agora, ele precisa vencer esse lutador. E para isso ele precisa baixar 2 cartas de um lutador diferente. Então, ele olhando a sua mão, ele olha aqui, ele decide baixar aqui 2 cartas do verde. E ele vai pegar um token agora do lutador verde e vai colocar aqui, acima do lutador aqui vermelho. Agora nós sabemos que o lutador verde ele é mais forte que o lutador vermelho.
E durante essa rodada, isso não pode ser mudado. Então, sempre o lutador verde vai ser mais forte que o lutador vermelho. O jogador então seguinte, no sentido sempre horário, vai ter que baixar no mínimo 3 cartas para poder vencer esse lutador verde. Então, o jogador olha sua mão e se ele tiver 3 cartas no lutador, ele pode decidir então baixar, por exemplo, aqui 3 cartas do lutador cinza e pegar o token aqui. Agora nós sabemos que o lutador cinza ele é mais forte que o lutador verde. E aí essa rodada termina porque o máximo de cartas que nós podemos baixar são 3 e ninguém tem como vencer o lutador cinza. Então essa rodada termina, as cartas são retiradas da mesa e você deixa fora do jogo. E aí uma nova rodada vai se iniciar com o jogador que venceu essa rodada. Uma nova rodada se inicia e o jogador inicial ele tem algumas opções a mais. Ele continua com a restrição de poder jogar apenas uma carta de um lutador que ainda não estreou, mas agora ele pode jogar de 1 a 3 cartas desses lutadores que já estrearam. Ele resolve jogar então uma carta do lutador azul. O lutador azul ainda não estreou, portanto ele só pode jogar uma carta do lutador azul. E ele coloca então o token do lutador azul aqui. O lutador azul ainda a gente não sabemos qual é a posição dele no ranking. Então a gente colocamos ele aqui do lado. O jogador seguinte agora precisa jogar 2 cartas de um lutador para vencer o lutador azul. E então ele resolve jogar aqui 2 cartas do lutador verde. Agora nós sabemos que o lutador verde é mais forte que o lutador azul. Já o próximo jogador, ele precisa agora jogar 3 cartas para vencer o verde. Mas ele tem uma outra opção. Nós sabemos que o lutador cinza é mais forte que o verde. Por isso, o jogador seguinte, ele poderia jogar 2 cartas do lutador cinza para vencer o verde. Nesse caso, como nós sabemos que o lutador cinza é mais forte que o verde, o jogador tem que jogar exatamente a mesma quantidade de cartas para vencer. O empate é sempre do lutador mais forte, no caso aqui o cinza. O cinza é mais forte que o verde, você precisa jogar apenas e tão somente a mesma quantidade de cartas do lutador cinza. Se por acaso esse jogador tivesse jogado 3 cartas do verde, nesse caso não poderia, mas por exemplo, né? Aí ele teria que jogar 3 cartas do cinza para empatar e vencer. Ele tem que jogar exatamente a mesma quantidade, nem mais nem menos de cartas. Nesse caso aqui, se fosse assim, essa rodada teria terminado porque ninguém consegue vencer mais assim. Então, continuando nosso exemplo, o jogador que venceu a última rodada começa a nova rodada. Vamos imaginar que esse jogador agora ele resolva baixar 2 cartas do lutador verde. Lembra que o jogador que inicia a rodada ele continua com a restrição de não poder baixar mais que uma carta dos lutadores que não estrearam. Mas, nesse caso, o lutador verde já estreou nessa temporada. Então, o jogador inicial ele pode baixar de 1 a 3 cartas do lutador verde, ou de qualquer lutador que já tenha estreado. Portanto, agora o jogador seguinte ele tem que tentar vencer o lutador verde baixando 3 cartas do lutador verde, ou no máximo 2 cartas do lutador cinza, né? O lutador cinza é mais forte que o verde, se ele tiver 2 cartas do cinza ele pode baixar e vencer o verde. Mas vejamos que ele não tem essas cartas, mas ele tem 3 cartas do lutador vermelho. Entretanto, existe uma regra. O lutador vermelho a gente já sabe que ele é mais fraco que o lutador verde. Então, nesse caso, você nunca pode baixar cartas na mesa do lutador mais fraco que o que já está na mesa. O verde é mais forte que o vermelho, então você não pode jogar cartas do lutador vermelho na mesa para tentar vencer o verde, mesmo que você tenha 3 cartas dele. Então, o jogador, nesse caso, ele não tem outra opção, já que ele não tem 3 cartas de outro lutador e não tem 2 cartas do lutador cinza. A única opção que ele tem seria passar. Ele baixa as suas cartas e agora nessa rodada ele não joga mais. O jogador seguinte então, ele tem a opção de tentar vencer o lutador verde, baixando 3 cartas no lutador que ainda não estreou, ou, por exemplo, 2 cartas do lutador cinza
para empatar e vencer essa rodada. Vamos imaginar que ele tem 3 cartas do lutador azul, que está na mesma situação do lutador vermelho. O lutador azul ele é mais fraco que o lutador verde, então ele não pode baixar cartas do azul para tentar vencer o verde, porque nós sabemos que o verde é mais forte que o azul. Mas, por exemplo, se ele tiver aqui 3 cartas do roxo, que é um lutador que ainda não estreou, o lutador roxo então vence o verde. E agora nós sabemos que o lutador roxo ele é mais forte que o verde. Nesse caso ainda não sabemos qual é a força entre o cinza e o roxo. Então nós deixamos aqui duas fileiras, né, indicando apenas que a gente sabe que o cinza é mais forte que o verde, que o roxo é mais forte que o verde, mas a gente não sabe ainda qual é a diferença entre o cinza e o roxo. De qualquer maneira, essa rodada então termina, já que ninguém consegue vencer agora o lutador roxo. Mais uma rodada se inicia e o jogador que venceu essa rodada começa a nova rodada. Então a temporada continua, várias rodadas são jogadas até que o primeiro jogador a terminar as suas cartas, ficar sem cartas na mão, recebe o token aqui de 2 pontos. O segundo jogador recebe o token de 1 ponto e o jogador que ficar em último lugar recebe o token de menos 1 ponto. Esse jogador é que vai iniciar a próxima temporada. Então é assim que funciona uma rodada de Masked Man. Os jogadores têm que respeitar sempre aqui essa força, né, que é definida pelos próprios jogadores, né? Esse ranking aqui ele permanece por toda a temporada. Os jogadores então podem fazer uma das duas ações, ou eles passam ou eles baixam de 1 a 3 cartas. Lembrando sempre das exceções, né? O jogador inicial ele nunca pode baixar mais que uma carta de um lutador que ainda não estreou na temporada. E o jogador sempre tem que vencer a rodada jogando uma carta a mais para vencer o lutador que está na mesa. Lembrando também que você não pode jogar cartas de um lutador mais fraco, né, que já está na mesa, por exemplo. Aqui nesse caso o vermelho é mais fraco que o verde, você não pode jogar cartas do lutador vermelho para tentar vencer o verde. E também existe, no caso de um lutador que é mais forte que o outro, você não precisa jogar 3 cartas, você joga apenas 2 cartas, você joga a mesma quantidade de cartas para empatar e vencer, porque a gente sabe que esse lutador é mais forte que esse. Então essas são algumas as regras mais importantes que você não pode esquecer. E terminando uma temporada, nós começamos então uma nova temporada. E para começar uma nova temporada, você vai reembaralhar todas as cartas, distribuir entre os jogadores, os tokens voltam para os seus respectivos locais. E uma nova temporada então vai começar. O jogador que tem menos pontos, no caso esse jogador está com menos 1 ponto, ele vai começar a nova temporada. O jogo termina ao final da 4ª temporada. O jogador que tiver mais pontos é o vencedor. Se houver empate, o jogador que tem mais cinturões aí com mais 2 é o vencedor. Se persistir o empate, o jogador que venceu a última rodada é o vencedor de Masked Man. Para uma partida de 2 jogadores, existe apenas uma diferença nas temporadas. Você não joga 4 temporadas. Os jogadores vão jogando até que um jogador que vencer 3 temporadas é o vencedor. Essa é a única diferença para um jogo de 2 jogadores. Então, esse aqui foi o Masked Man. Um jogo de escalada bem divertido, bem diferente, né? E eu espero que vocês tenham curtido. Espero que, se tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E até semana que vem. Um abraço para todos e uma boa jogatina. Até mais.